Hoje é o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. Então a gente vai conversar sobre isso na live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre doação de leite materno, sobre aleitamento, mitos, algumas dúvidas. Muito bom estar com vocês aqui. Bem-vindas, Michele. Muito bom ter vocês aqui com a gente, a Lide. São todos bem-vindos. Oi, Dai. Oi, Oi, tudo bem? Muito bem-vinda. A Dai tá de visual novo, não tinha visto a Dai assim de eu cabelo cortei os curtinho ainda. cabelos. Tá linda, bem lindona. Então, gente, hoje então é dia 19 de maio, né? O Dia Mundial da Doadora de Leite Materno, da doação de leite materno. Quando a gente fala sobre essa prática, que o Brasil é realmente pioneiro, né? Tá bem na frente, tem a maior rede mundial de bancos de leite. E a gente vai conversar um pouquinho a esse respeito hoje. Falar um pouquinho também sobre amamentação, os mitos e ter uma conversa a esse respeito. São todos muito bem-vindos. A tia Nana entrou também. A Tami, a Aline, muito bom ter vocês aqui com a gente. Se você conhece alguma mulher que está amamentando, que é uma potencial doadora de leite materno, ou que tem alguma dúvida, né? Encaminha aí com o aviãozinho para ela entrar aqui na live com a gente, que vai ser um prazer a gente estar com essas pessoas ao vivo, tirando algumas dúvidas. A gente vai deixar a live gravada também, né, Dai? Para depois, quem não pôde assistir Sim. agora, poder participar. E eu vou deixar a Dai se apresentar, então. Eu tenho um carinho enorme por ela, um respeito muito grande pela profissional que ela é. E já fizemos alguns trabalhos juntos. E é um prazer ter a Dai aqui com a gente. Hoje ela estava de plantão durante o dia, né? Foi bastante Tava. puxadinho, mas ela conseguiu estar com a gente. Eu vou deixar então tu te apresentar, Dai, para as pessoas, falar um pouquinho do teu trabalho, da tua experiência, né? Nessa questão de aconselhamento em aleitamento e também com banco de leite, para a gente seguir então na nossa conversa. Tá bom. Então é um prazer estar aqui, principalmente com a Tati, que eu amo muito, adoro. Morrendo de saudade das nossas conversas presenciais, né? Trocar experiência. Eu sou Daiane Orviedo, sou enfermeira obstétrica, trabalho no Hospital Regional de São José. Sou consultora em aleitamento materno também. E eu tenho experiência no banco de leite, fui coordenadora em 2018. E a gente conversa sempre bastante a respeito da doação de leite materno, quanto ela é importante, como que mantém, né, a lactação, como que é o manejo da amamentação. Eu também sou coordenadora do Comitê de Hospital Amigo da Criança do Hospital Regional de São José. Inclusive, ontem a gente está organizando um curso dentro do hospital para os nossos servidores. Então, a gente está até o nariz, né, de experiência e de aconselhamento em amamentação. Então, a gente está completamente apaixonado e mantém essa nossa atuação em relação à amamentação sempre, né? Desde que eu saí da faculdade já era assim, e agora atendendo, né, tanto no particular como dentro do hospital, a gente tem o prazer enorme, né, em conversar e atender essas mulheres no sentido da amamentação. Muito legal. Tu faz atendimento também, né, Dai, assim, de aconselhamento em aleitamento materno também, né? Que às vezes existem algumas dúvidas, especialmente nesse momento da pandemia, né? Que a gente já tem essa dificuldade, às vezes, de acesso a alguns serviços, né? O próprio hospital é mais complicado da gente estar lá dentro. A Dani está aqui com a gente também, doutora Dani, pediatra, né? Muito bem-vinda, são todos muito bem-vindos aqui com a gente. Então, ter essa, às vezes, esse profissional que faz o aconselhamento em aleitamento, que faz esse manejo, muitas vezes até domiciliar, faz toda a diferença, né? Exatamente, eu atendo em domicílio também, a gente faz esse aconselhamento no domicílio da paciente, até para ser mais confortável para ela, porque dentro das maternidades ela acaba se sentindo um pouco é, menos acolhida no sentido de entender melhor a respeito da necessidade dela, né? Então acaba que também é bem rápido, né? 48 horas em função da questão da pandemia. Hoje as mulheres têm ficado apenas 48 horas nas maternidades, independente da via de nascimento. Então, muitas vezes, neste período, não aparecem as dificuldades, vão aparecer depois, né? E o depois ela já está em casa.
Então, como Uhum. essas dificuldades elas são maiores, digamos assim, lá no terceiro, quarto ou quinto dia de vida, é no domicílio que elas aparecem, né? Então, e é no domicílio que a mulher vai ter que se virar também muitas vezes sozinha ou, né, com a sua família. Então a gente faz, eu e mais duas enfermeiras, né? Eu tenho o orgulho de ser sócia, né, da equipe Bem Nascer, sou muito feliz com elas, minhas parceironas, a Dai e a Larissa. Então, a gente consegue também conversar sobre a amamentação no consultório, que isso é bem importante, né? A gente conversar desde o pré-natal, desde o pré-natal, parto e puerpério. Beleza. Então, eu vou me apresentar também. De repente, está vindo alguém do perfil da DAI também, né? O meu nome é Tatiana Lemos. Eu sou pediatra e tenho uma paixão muito grande pelo aleitamento. Essa questão da doação de leite materno, assim, foi até interessante porque eu tenho uma filha de 16 anos hoje e quando ela era recém-nascida eu tinha bastante leite, mas não conhecia o trabalho dos bancos de leite, mesmo sendo pediatra, né, mesmo sendo profissional de saúde, e joguei muito leite fora, assim, né? Tinha muito leite para dar e doar. E, infelizmente, não conhecendo realmente o trabalho, como muita gente hoje ainda não conhece, né, da possibilidade de ser um doador, de ser uma doadora de leite materno. E aí, um dia, numa palestra na prefeitura, perto assim da época do Agosto Dourado, que é quando a gente fala muito de aleitamento, eu fui conhecer o trabalho do banco de leite, saber que eles trazem os frascos em casa, buscam o leite congelado em casa, e eu, nossa, né, tanta facilidade que as mães precisam conhecer essa possibilidade, saber que esse leite não precisa ir fora e que tem muitos prematuros ali na UTI precisando desse leite a ser doado. 1 litro de leite, ele pode alimentar até 10 bebês, né, num dia em uma UTI. Então, puxa, é muita vida que a gente está ajudando a salvar doando leite materno. Então, passei a me engajar nesse movimento também, conheci a Dai nesse processo e é muito bom a gente estar junto aqui hoje conversando sobre isso. A gente vai procurar deixar a live salva aqui também, depois colocar ela no YouTube para a gente ter bastante gente tendo acesso a essas informações, especialmente a respeito da doação de leite. Mas queria conversar um pouquinho a respeito do processo inicial, né, Dai? Para a gente falar um pouquinho sobre esse momento que o leite desce, a gente vai conversar rapidamente no início sobre um pouquinho de aleitamento, sobre alguns mitos, para depois a gente chegar na parte prática mesmo, como ser uma doadora. Se você tiver alguma pergunta, a gente pode deixar aqui embaixo, né? Colocar aqui suas dúvidas a respeito da doação, do processo, que depois, durante a live, a gente vai respondendo também aos pouquinhos, tá? Então, Dai, né? Como que se dá esse momento, assim, da descida do leite, né? É a hora de ouro, a importância desse contato pele a pele e de a gente já incentivar o aleitamento já na primeira hora, né? Como que isso funciona ali na maternidade também? Então, é super importante que a mulher, durante o pré-natal, receba as orientações adequadas para ela sobre a amamentação, sobre a questão de tirar algumas dúvidas que as mulheres têm. Enfim, tem que tentar sempre receber informações adequadas no pré-natal já. Depois, é importante que durante o parto dela, ela receba todas as informações, tenha o acompanhante dela, mas que o bebê seja colocado no colo dela, né, imediatamente depois do parto, ou que seja logo, né, assim que possível, para que ela já tenha essa liberação hormonal para amamentar ali daqui a uns minutinhos, que geralmente é 30 minutos, 1 hora, claro que depende de cada bebê. Tem bebê que já sai ali do canal do parto e já tá enlouquecido querendo ir pro peito, mas a maioria deles, eles primeiro se situam, né? Peraí, onde é que eu tô? Como é que foi? Quem sou eu? Para depois ir pro peito. Eles têm esse instinto, né? Já de amamentar-se, né? De querer ir pro peito. E ali, então, dentro dessa primeira hora, que é a hora dourada, né? Que a gente tanto estima ela, porque ela é super importante para o bebê e super importante para a mãe, porque justamente é nessa hora que ele vai, então, ter esse reconhecimento, esse vínculo, né, com a mãe dele, e neste momento a mãe vai estar com uma maior liberação de prolactina, que é um dos hormônios envolvidos na amamentação,
E a partir disso, é muito possível que ela consiga, sim, amamentar o seu bebê. Então, a gente preza muito por esse momento, né, de contato pele a pele, porque ele é, sim, muito importante, né, para a mulher nesse processo de amamentação lá dentro da sala de parto ou, né, se possível, dentro do centro cirúrgico. Lembrar, né, Dai, que assim, esse instinto, esse reflexo de sugar o bebê tem ao nascer, mas mamar ele vai aprender, né? Então, né, não é simplesmente, muita gente diz assim, não precisa uma live sobre amamentação ou consultório de amamentação, isso é bobagem, porque o bebê, ele já nasce sabendo mamar. Não é assim, né? Ele nasce sabendo sugar, a maioria deles vai ter esse reflexo, mas o mamar mesmo, esse movimento, ele é aprendido, né? Incorporado ao bebê, por isso que a gente não vai entrar profundamente nesse tema, mas a questão das chupetas e as mamadeiras vão atrapalhar esse processo, porque, falando assim de grosso modo, né? A sucção da mamadeira, normalmente ela vai ser mais lateral e bem mais fácil, o leite flui sem muito esforço, enquanto que no seio o bebê tem que fazer um movimento inverso, com uma outra posição de língua, né, e que exige mais esforço e naturalmente ele vai preferir o que for mais cômodo, né, e aí se ele aprende já nesse início a sugar de uma forma diferente e errada, ele vai ter dificuldade. Se a pega estiver errada, geralmente facilita a fissura, dor no pegar o seio, machuca, e aí a gente acaba trazendo um monte de complicações, né, Dai, nesse momento, né? Exatamente, é bem importante isso, né? Que o bebê, ele sabe sugar sim, mas a gente precisa muitas vezes ajudá-lo e ter paciência, porque ele vai aprender, só que alguns bebês demoram um pouco mais, né, para aprender e a gente precisa garantir que essa amamentação está indo dentro do que a gente espera, né? E a mãe tem que ter essa capacidade de avaliar se o bebê está sendo alimentado adequadamente ou não, se ela precisa aumentar o volume de leite ou não. Enfim, ela tem que receber essas informações para que ela tenha a capacidade de reconhecer se o seu bebê está sendo alimentado do jeito mais seguro, mais adequado para ele, ou se precisa de alguma ajuda. Então, ela tem que ter essa autonomia. Beleza. Acho que uma coisa importante da gente falar também um pouquinho da diferença da questão da cesárea e do parto normal nesse processo. Acho que é uma coisa importante. Eu tenho recebido algumas perguntas a esse respeito, né, Dai? Quando o bebezinho tá para nascer, por exemplo, de parto normal, que começam as contrações, o corpo ele dá sinais, né? Ele tá avisando o próprio corpo, olha, vai ter uma mudança, esse bebê vai sair, o bebê tá, a hora de nascer tá chegando, e o corpo ele tem essa programação, né? Daí que vai facilitar com que esse processo da produção e da injeção do leite já comece, e às vezes o bebê nasceu do parto normal, ela já está produzindo ali o colostro e já está um pouco mais tranquilo esse processo, né? E nas cesáreas, principalmente aquelas cesáreas que a gente chama eletivas, cesáreas agendadas, sem passar por contrações, né? Diferente de repente, aí eu entrei em trabalho de parto, eu tentei o parto, foi induzido, mas a gente não conseguiu e precisou fazer a cesárea, não é essa a questão. Mas aquela cesárea agendada, o bebezinho tá lá dentro, ele nem imagina que, né, que o momento dele tá chegando e nem o seu corpo, e de repente ele é tirado, nasceu, e o corpo vai entender que já não tem mais um bebê, não tem uma placenta e que tem que descer o leite horas depois da chegada do bebê. Então, esse processo é muito frequente, a gente vê isso na prática do consultório, né? De que houve uma demora maior nessa descida do leite, gerando uma ansiedade, porque aí o bebê tem fome e, né, e suga e não vem. Então, vai trazer todo esse processo. Então, é muito importante a gente ter essa informação, né, Dai? Como tu colocou ali, para que ela possa tomar a decisão. Eu até costumo dizer, ninguém é menos mãe, nem mais mãe, porque amamentou ou não, ou porque foi parto normal ou cesárea. Mas a gente ter a informação para tomar a decisão de forma consciente é algo muito importante para a saúde física, mental, emocional dela e do bebê, né? Eu sempre destaco também, Tati, que o emocional, ele conta muito, né? O corpo, ele vai fazer a parte dele, sim, mas a amamentação, ela também é guiada em função da situação psicológica dessa mulher. Muito. Então, o fato dela ter passado, né, por uma cesariana, que é dolorosa, tudo bem que às vezes o parto normal também acaba tendo algumas dores, depois, né, no pós-parto, Uhum. mas a cesariana acaba que algumas mulheres têm mais dores.
E o fato dela estar sentindo dor, enfim, ela não estar se sentindo bem, isso também atrasa, né, a descida do leite, a gente sabe que é fisiológica, que ela vai vir, mas a questão da dor, a questão do desequilíbrio emocional acaba influindo e acaba atrasando, e daí ela fica mais nervosa, né, em questão de não estar conseguindo suprir a necessidade do bebê, de alimentá-lo. Então, isso só gera cada vez mais ansiedade e cada vez mais as mulheres acabam ficando nervosas, né, em função disso. Então, o papel, né, do profissional de saúde, do consultor em amamentação, tentar auxiliar essas mulheres. E o primeiro auxílio, né, que eu sempre dou para elas primeiro, vamos cuidar de você, do seu emocional, né? E aí, geralmente, elas choram, eu também passei por isso. Tenho uma filha, né, de 9 anos, amamentei até os 9 meses. E também passei por essa situação de estresse emocional. O meu parto foi normal, mas mesmo assim, né? Muitas vezes, a condição do parto, ela para algumas mulheres, né, tranquila. Eu sempre digo que o meu parto e a minha gestação foi muito tranquila. O mais difícil foi amamentar, né? Depois é muito difícil. E ainda mais sendo da área da saúde, parece que a gente se cobra muito mais. Uhum. Então, o pós-parto, né, ali, a amamentação, ela é muito complexa, porque não depende só de mim. E Uhum. além disso, também não depende só do meu peito, depende do bebê, depende do meu estado emocional. Então, são vários fatores complexos que eles precisam ser compreendidos, tanto pelo profissional de saúde para conseguir guiar adequadamente, né, as informações para essa mulher, como para a mulher também, para se sentir confiante no processo dela e que no final vai ser bom sim, que no começo nem sempre é bom, e isso é importante destacar para as mulheres, Uhum. porque as pessoas pintam a amamentação, a maternidade, como algo assim, que são só flores, né, Tati? E não são só flores. No começo é difícil mesmo. É difícil para a maioria das mulheres, né? Muito pelo contrário, no sentido de que pintam para gente que para a maioria é fácil. E não, para a maioria é difícil e que no começo fica bem complexo e que vai melhorando, né? Quando a gente fala isso para as mulheres, quando eu escutei isso, vai melhorar, né? Daqui os primeiros 30 dias são os mais complexos, depois vai melhorando, e isso nos dá um alívio, né? Uhum. Isso acolhe as mulheres. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, enquanto profissional de saúde, é acolhê-las, no sentido de acolher tanto as questões emocionais dela, como as questões físicas mesmo, né? E fisiológicas, caso seja necessário intervir. Perfeito. Para a gente entrar na questão prática da doação, né? Como doar, quanto tempo que o leite pode ficar congelado, como é esse processo, acho que é importante a gente desfazer alguns mitos que são bastante comuns, né? Então, primeiro, tipo assim, a mulher tem mama pequena, não vai conseguir amamentar. Isso é verdade ou é mito, Dai? Então, isso é mito, né? O tamanho das mamas não interfere na produção de leite. Eu sempre comparo as mamas, né? Uma mama grande e uma mama pequena, como um caminhão, né? Um caminhão pequeno, ele vai ter que fazer várias viagens, mas ele faz ele carrega a mesma quantidade, só que em várias viagens. Mas a capacidade dele é a mesma de um caminhão grande. O caminhão grande vai fazer poucas viagens e vai conseguir carregar, né, a mesma coisa. Então, as mamas, elas produzem a mesma quantidade de leite, independente do tamanho delas, só que uma mama pequena, ela vai ter que fazer várias viagens, né? Uhum. Mas ela vai produzir, sim, a mesma quantidade de leite que uma mama maior, que daí tem uma capacidade, digamos assim, um pouco maior em relação à capacidade de armazenamento. E eu sempre destaco que a mama é fábrica, ela Uhum. não é estoque. Então, aquela fala que muitas vezes o profissional tem, né? Ah, tá com a mama vazia. Gente, não existe mama zero leite. Existe mama com menos volume naquele momento. Mas ela não é estoque, né? Ela tem uma capacidade de produção maior que 80% durante a mamada, né? E tem, então, uns 20% aí que fica, né, entre as mamadas, mas a capacidade de produção dela é muito maior do que a de armazenamento.
Isso na prática a gente vê muito, sabe, gente? Assim, relaxem, né? Ah, Tati, eu tenho uma pequena, tô gestante, não vou poder amamentar meu bebê. A gente vê muitas mães realmente que conseguem amamentar e muitas mães que têm mama maior e que não conseguem, às vezes, levar tanto tempo o aleitamento. Então, essa não é a questão primordial, né? Muitas vezes vocês vão perceber, por exemplo, o bebê começa a chorar, o leite começa a descer, porque realmente, assim, essa produção, ela é naquele momento que ele está pedindo leite, então não significa que eu tinha que ter um monte de leite na mama, tinha que estar com a mama engurgitada. Esse engurgitamento, ele vai acontecer com mais frequência naquele início, né, na apojadura, quando o leite desce, e quando ainda não tem esse feedback bem certinho ali, o que o bebê mama e o que ela produz. Mas daqui a pouco vocês vão entrar num processo onde já não tem mais essa situação dessa forma, né? Há outro mito importante, assim, para a gente conversar, né? Ah, na minha família ninguém amamentou, então eu também não vou amamentar, né? Isso é uma outra coisa para a gente falar um pouquinho aqui, Dai. Bora lá. Então, eu recebi agora, há pouco, lá no hospital, uma paciente que trouxe a filha dela grávida e ela disse: Olha só, não sei se influencia, mas eu não consegui parir nenhum dos meus filhos e a minha mãe também não. Eu disse: Olha, cada corpo é diferente, então na amamentação é a mesma coisa, cada corpo é diferente. O fato de eu, por exemplo, né, digamos um exemplo, eu não fui amamentada, ninguém conseguiu amamentar da minha família. Isso interfere a nível Uhum. emocional, né? Que claro Mas que a nível estrutural, falha a alimentação, né? Mas não de que me dá uma sentença de que eu sou, tipo assim, estéril, eu não consigo produzir leite, eu não, já tô condenada a não amamentar o meu bebê, né? não, muito pelo contrário, porque o que vai fazer com que eu consiga amamentar é a capacidade do meu peito de produzir leite. E que a grande esmagadora das mulheres conseguem sim amamentar. Então, o fato da minha família não ter conseguido não sentencia a minha capacidade de amamentar. Só que isso fica na cabeça de muitas mulheres. E às vezes o fato delas ficarem pensando nisso é que interfere a amamentação delas, e não a capacidade real, né, de produção de leite. Então, as mulheres podem sim amamentar, elas têm essa capacidade, elas precisam apenas serem encorajadas e acreditarem no seu potencial de amamentação. E não precisam ser desencorajadas. Pode parecer redundante, mas né, elas precisam ser animadas. Então, olha, vamos lá, vamos tentar, estamos juntos. E não precisam ser desencorajadas. Olha, não, acho que é meio pequena a sua mama. Assim, se as pessoas tivessem noção, às vezes, do potencial que tem essas frases, né, sobre a mulher ali naquele momento de tanta vulnerabilidade, né, a gente cuidaria bastante mais com as palavras, né? Outra coisa importante, assim, eu tenho prótese, ou eu fiz cirurgia, pronto, não posso mais amamentar, não vou produzir leite e tal. Qual a tua experiência também nessa questão, Dai? Então, sobre a mamoplastia, né, as cirurgias de mama, o que que a gente tem de experiência? A gente não consegue definir nada previamente, né? Não tem como a gente oh meu Deus, tá difícil Sentenciar. essa palavra. Não tem Sentenciar. como a gente dizer. Não tem como a gente dizer assim, não, você não vai conseguir porque você tem, né, uma cirurgia de aumento ou cirurgia redutora. O que a gente sabe é que, na prática, a maioria das mulheres com mamoplastia de aumento, aquela com prótese mamária, a maioria delas consegue amamentar sim, sem nenhum problema. A gente encontra um pouco mais de dificuldade nas mamoplastias redutoras, ou seja, aquela que tira tecido mamário. Essas a gente encontra um pouco de dificuldade, tanto não é com todas as mulheres, tá? Que isso fique bem claro. É com algumas mulheres. Ah, mas como que eu vou saber, Dai? A gente não tem como saber até começar a amamentação e a gente verificar ali conforme os sinais, né, que o bebê vai indicar pra gente, se realmente tem o volume adequado de leite, se está conseguindo produzir e se está conseguindo como é que a gente Transfer- diz? Se o trans- ducto está pérvio. Então, na prática, a gente só vai ter certeza quando começar a amamentar. Mas que fique bem claro que eu ter uma cirurgia não quer dizer obrigatoriamente que eu vou ter dificuldade para amamentar. A gente precisa, mais uma vez, acreditar no nosso potencial e ser encorajada para amamentar. E se eu me deparar
com alguma situação de dificuldade, aí sim eu vou precisar fazer alguma coisa conforme a situação que se apresentar. Eu gosto de compartilhar um caso de uma paciente que eu tive há alguns anos, a Sheila, é mãe do Matheus, e ela tinha prótese, né? Tinha feito uma cirurgia, colocou prótese, e ela era o terceiro filho dela, os dois mais velhos, ela não tinha conseguido amamentar. Essa foi uma terceira gestação, ela já tinha próximo dos 40 anos. Ela amamentou e ela foi doadora de leite materno. Então, assim, né, eu digo assim que ela foi para botar com os pés, assim, dizer assim, né, não venham com essa questão já formada, pré-concebida de que, tem prótese e não amamenta. Ela amamentou e ainda foi doadora de leite materno por um tempo, mostrando para nós que cada situação é diferente, cada corpo é diferente e cada gestação também é diferente. Às vezes não consegui amamentar na primeira ou não consegui doar na primeira, pode ser diferente na segunda e a gente vai lutar por isso, né? A gente já passou quase meia hora de live, o tempo voa. E vamos entrar então nesse assunto da doação. Eita, né? Isso que a gente combinou antes, que a gente ia fazer bem ligeirinho. Gente, olha só. Uma coisa importante para a gente começar a falar de doação de leite materno. Não se orienta, não se aconselha a questão do aleitamento materno cruzado. Eu atendi bem recente agora uma paciente que ela passou por alguns problemas de saúde. E aí, eu ainda perguntei, puxa, como é que foi esse momento, né? Você conseguiu amamentar mesmo com essa dificuldade toda de saúde, do pós-parto? E daí ela comentou comigo que alguém da família dela estava amamentando um bebê, foi visitá-la e daí o bebê mamou nessa pessoa enquanto ela estava se cuidando, né? Fazendo essa questão do aleitamento materno cruzado. Então, Dai, se quiseres falar um pouquinho, depois eu completo também esse respeito. Então, é terminantemente proibido amamentar o filho da outra mulher, né? Ou vice-versa, que a outra mulher amamente o meu filho, por vários motivos, né? O primeiro deles é porque eu não consigo garantir que esta mulher seja saudável e ela pode sim, através da passar algumas doenças, né, para esse bebê. A segunda questão que eu destaco bastante é que o bebê daquela mulher, ele pode ser, né, um bebê que nasceu de 40 semanas, um bebê mais gordinho, sei lá. Mas é o leite para aquele bebê, né? E o Uhum. meu bebê, o leite que eu produzo é para o meu bebê. Então, o leite, ele é dependente, né, e exclusivo para aquela criança e para aquela mãe, né? Então, não dá, não é concebível, por exemplo, eu já peguei também dentro da UTI uma mãe que tinha um bebê de 40 dias e que ele estava sendo amamentado em casa pela irmã, se eu não me engano, cujo bebê tinha 1 ano. Eu disse para ela, nossa, tá vendo como é completamente diferente, né? Tentei Uhum. conversar com ela no sentido bem suave, gente, porque essa questão da amamentação cruzada, ela é muito, muito forte na nossa cultura brasileira. Então, a gente tem que pegar, assim, e bem delicadamente, né, conversar com essas Sim, mulheres, porque para elas isso é completamente normal, sim. né? E é Então, um a gente tem que amor, conversar né? assim. Aquela coisa, puxa, não estou usando leite de fórmula, é um ato de amor, né? E também há um pouco de confusão. A Josi até colocou sério, não sabia disso. Sim, Josi, a gente não faz amamentação cruzada. Existe risco de transmitir, por exemplo, HIV, HTLV, que são alguns vírus, né? Claro que daí às vezes a pessoa pergunta assim, mas ela está amamentando o bebê dela. É verdade, né? Mas aí cada um é responsável nesse momento pela sua história, pela sua família, né? A gente não vai colocar outras crianças nesse processo. E essa questão do leite é muito interessante, porque quando o bebê já tem 1 ano, ele já come outras coisas. A composição desse leite é muito diferente do leite de um recém-nascido, né? Especialmente que a gente sabe que os primeiros dias vão ser aquele colostro, é um leite diferente, é um leite, né, mais amarelinho, ele é rico em anticorpos. O leite da manhã, às vezes, é diferente do leite da noite. Então, tem a crononutrição, né? Tem um monte de especificações em relação ao leite materno que fazem com que ele seja específico para aquele bebê, para aquele momento do bebê. Até no próprio banco de leite, depois talvez a gente comente, mas se faz até classificação do leite, né, Dá? Então, tu tens, às vezes, um tipo de leite, por exemplo, é o leite de uma mãe que está doando, que ela também tem bebê de 10 dias. Então, esse leite ele vai ser direcionado para os bebês
mais prematurinhos, os menores, né? Os que precisam mais disso. Ah, eu tenho na UTI um bebê maior, então eu posso dar de uma mãe de um bebê um pouquinho já mais velho. Então, há um estudo do leite, inclusive na hora de classificar para quem que vai cada leite no banco de leite. E também há uma confusão grande de que, assim, algumas mães até me perguntaram isso, Dai, tipo assim, ó, tá, Tati, mas se eu não posso doar o meu leite para outra pessoa, se ele não pode, né, o meu vizinho não pode mamar em mim, por que que eu posso doar, como é que eu posso doar leite para o banco de leite? Aí o processo lá é totalmente diferente, né, Dai? Exatamente. Isso daí é uma pergunta bem frequente dentro dos bancos de leite, porque o que que acontece? Quando a gente doa leite materno, esse leite vai lá para o banco de leite e a gente faz toda uma análise, um processamento e uma seleção bem rigorosa desse leite. Tanto é que para a doação eu sempre destaco assim, ó, porque a higienização para a doação ela é muito maior, né? O cuidado é muito maior do que aquela que eu faço para oferecer para o meu próprio bebê dentro da minha casa. Então, a primeira grande diferença é que eu vou estar doando leite materno para um bebê grave da UTI neonatal. Né? Então, esse bebê é completamente diferente e muito, muito com a sua saúde muito delicada em relação ao meu bebê que está em casa. Né? Então, algumas me perguntam, nossa, mas para que toda essa higienização, para que todo esse cuidado? Eu disse, porque esse teu leite vai para um bebê muito grave, então não pode ter nada, né? Nenhum contaminante dentro dele. Então, por isso que as doadoras, elas passam por um rigoroso processo de seleção, então ela tem que ser saudável, ela tem que continuar saudável e nos informar caso ela esteja com alguma infecção, principalmente se tratando de Covid, né? Agora a gente tem essa questão do Covid, que ele entra em qualquer infecção, né? Como se a mãe tivesse com qualquer tipo de infecção, né? Porque algumas pessoas perguntam, tem que fazer teste de Covid para doação? Não, por quê? Porque se encaixa naquela questão da mulher saudável, né? Então, quando a Uhum. mulher não está saudável, ela não pode doar leite, né? Então, Pelo menos esse naquele. leite, ele vai passar por um processo de seleção, desde a questão do frasco dele, como que foi essa extração lá na casa da paciente. Quando ele começa no processo de pasteurização, ele vai sofrer resfriamento, aquecimento, enfim, e ainda assim, lá no finalzinho desse processo, a gente ainda vai ter uma análise microbiológica desse leite. Então, não é assim, né, doar de qualquer jeito, de simplesmente, tem os frascos lá dentro da minha geladeira, do meu freezer, não vai dar tempo do banco de leite pegar, vou dar para o meu vizinho. Não, porque o processo que é realizado dentro do banco de leite é de alta qualidade para um bebê que vai ser salvo a sua vida com esse leite. Muito legal. Então vamos lá. Quem pode doar leite, né? Quem é a mulher que pode doar leite? Mulheres saudáveis que tenham esse leite excedente, ou seja, elas estão amamentando o seu bebê e querem então doar o excedente. Elas têm que estar saudáveis e elas têm que passar por um processo de avaliação do banco de leite, que geralmente com alguns exames, né? Que às vezes a gente conta os exames do pré-natal ou às vezes a gente precisa coletá-los. Isso mesmo. A Ju está dizendo assim, né, que tinha feito a coleta em pote de vidro com tampa de metal. Então, a gente vai falar depois do tipo de frasco, né? Porque realmente esse não vai poder ser utilizado. Adoro aquele leitinho todo, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, assim, também que não esteja tomando medicamentos que interfiram no aleitamento, na amamentação, né? E essa questão que a Dai colocou ali, por exemplo, assim, ó, a gente às vezes pensa assim, mas então tem Covid, não posso mais doar leite, não é isso? Naquele período que está sintomática, que está resfriada, ou que tem outra infecção, naquele período, eventualmente, a gente pode jogar, né, aquele leite, a gente vai descartar, mas aí depois ela volta a ser doadora, né? Até porque quem teve Covid, a gente já está sabendo hoje que passa os anticorpos no leite, então, né, da vacinação, já tem estudos mostrando, então ela não vai deixar de ser doadora porque ela teve, mas nesse momento ali da doação, dos sintomas, ela vai ter que ficar ausente desse período de doar, né, Dai? Eu acho que é E 30 dias. destacar também, Tati,
que no período que ela estiver doente, no caso, né? Principalmente se tratando de Covid positivo, que é o que mais as pessoas têm dúvidas, ela vai continuar amamentando seu próprio bebê Uhum. mediante os cuidados, né? De uso de máscara, de lavagem de mãos, trocar a máscara, enfim. Então, ela deve amamentar o seu próprio bebê, ela só vai estar temporariamente, né, suspensa da doação, assim como qualquer outra doença Uhum. Beleza. infecciosa. Aham. E que também, eventualmente, não fosse suspender o aleitamento do seu bebê, né? A questão é para mantê-la isolada, não vai ficar entregando frascos para o banco de leite e levar para dentro de uma UTI. Então, é mais por causa desse processo, tá, gente? Outra coisa importante, né? É, quem que recebe esse leite? Eu já recebi alguns pedidos assim, ó. Algumas vezes já. Eu tô sem leite pro meu bebê, ou a minha esposa tá sem leite, ela pode ir no banco de leite buscar leite, né, para levar para casa, para o meu filho tomar, né? Quem recebe o leite que a gente doa no banco de leite? Eu já recebi na minha época de coordenação do banco de leite uma doutora perguntando, poxa, eu queria mudar, né, a dieta do bebê, ele só tem 4 meses e eu queria tentar o leite humano. Eu disse, poxa, eu queria tanto, mas tanto ter leite excedente dentro dos bancos de leite para Sim. esse tipo, né, de situação, mas a gente não tem. Então, os bancos de leite humano, né, da nossa cidade, eles atendem apenas os bebês da UTI neonatal, que são bebês graves, que se eles não tomarem leite humano, eles, né, vão ter agravamento do seu quadro de saúde. Então, é exclusivo. O que a gente atende, às vezes, quando a gente tem leite sobrando, digamos assim, é atender os bebês do alojamento conjunto, aqueles bebês que são grandes, que a mãe, de repente, é diabética e ela ainda não está com a sua produção, né, a todo vapor, e o bebê ele precisa, porque de repente o HGT, né, a glicose no sangue dele está baixa, e aí a gente não vai dar um leite de fórmula para esse neném, né? Que é só questão aí de adaptação da amamentação. E aí, quando a gente tem leite suficiente, leite humano pasteurizado, a gente então oferece para esses bebês que estão conosco, né? Dentro das maternidades. Então, bebês externos não Não. recebem leite do banco de leite. E muitas vezes até é muito comum que mesmo os do hospital não consigam receber porque não tem um estoque suficiente. A preferência vai ser para os prematurinhos e mais graves, né, Dai? Então, às vezes até eu tenho pego alguns pacientinhos que precisaram de complementação na internação e que acabaram precisando receber fórmula porque não tinha um estoque. Então, por isso é muito importante, se você tem leite materno para dar e doar, de abraçar essa causa. A Josi colocou, né, ainda bem que falou com a Tati, que não deu leite, ela me mandou a fotinho dos frascos no freezer, bem feliz, só que os frascos eram de vidro com tampa de ferro, né, que eram de conserva. E daí eu disse, ai, puxa, que pena, esse a gente não vai poder aproveitar. E daí nós já conversamos e ela já vai passar a ser doadora também. Então, na verdade, a gente precisa divulgar essa informação, porque nem todo mundo conhece a possibilidade de ser doadora, né? Que o banco de leite, nesse processo, como que a gente faz? A mulher vai entrar em contato com o banco de leite, ela vai entregar os exames se ela tem do pré-natal, se for preciso, eles vão pedir novos exames, vai cadastrar. Eles vão entregar os frascos de vidro, né, com tampa de plástico. Tu tens aí, Dayon, para mostrar, né? Isso, que é tipo... A Josi já começou a encher o vidro hoje, ó, legal. E a gente vai fazer essa esterilização, que a gente vai conversar. A gente já tem só mais 15 minutos, nós vamos ter que ir para os bem práticos, mas então ela vai receber esses frascos. O banco de leite vai passar semanalmente na casa dessa mãe doadora, para levar para o hospital, fazer todo esse processo de pasteurização. Então, a gente precisa divulgar essa informação, né? Dai, como preparar o frasco, a questão da doação, que tipos de bombas que são indicadas? Certo. Então, eu sempre destaco que a bomba, ela ajuda quando a mulher está acostumada com ela. Essa bomba aqui é a que não utilizar. Por quê? Porque ela tem uma borracha de plástico, uma borracha que não é esterilizável, certo? Quais que são as bombas adequadas? As que são mais novas, ou seja, que tem silicone. E o silicone, sim, é esterilizável, certo? Então, você sempre vai utilizar uma bomba que não tenha nenhuma parte de borracha e nem aquelas de pera, porque a pera é de borracha, logo ela não esteriliza, certo? Então, aí é
situação. Segunda situação é que tem que esterilizar tudo, inclusive essa bomba, conforme o fabricante diz, né? Ter lá a orientação que é para fazer. Geralmente a gente ferve os materiais que entram em contato, né, com a pele ou com leite por 5 minutos, tá? O frasco deve ser de vidro, tá? Sempre. Para eu armazenar, para eu coletar o leite, frasco sempre de vidro. Por quê? Por causa da esterilização e porque o leite não perde propriedades para o vidro, mas perde para o plástico, independente do plástico que for, tá bom? Frasco de vidro, tampa de plástico, tá? A tampa, eu sempre falo, compara a tampa com a tampa do Nescafé, que é uma tampa bem resistente. A gente coloca, então, o frasco e a tampa dentro da panela, coloca bastante água e a gente vai fazer uma fervura de 15 minutos, mas o que é importante destacar? Atingir o ponto de fervura, tá borbulhando, eu sempre falo, você vai cozinhar, né? É um cozido de frasco de vidro e tampa. Então, atingir o ponto de fervura, eu conto no relógio 15 minutos. E aí sim vai estar esterilizado. Tomo bastante cuidado, porque esse frasco dentro da panela, ele fica bem quente. Então, eu vou tirar esse frasco de dentro da panela com algo que não entre, né, no frasco. Não posso colocar nada aqui dentro. Então, eu tenho que pegar por fora, com um pegador, enfim, seja o que for. Vou colocar esse frasco com a boca dele para baixo num pano limpo. E a tampa também. Ele tem que secar naturalmente, tá? Não posso colocar nada dentro dele, porque dentro dele tem que estar estéril. Então, tudo eu consigo manter bem limpinho, bem esterilizado. Quando eu for colocar... Já posso partir para o armazenamento? Quando eu for colocar ele, então, para armazenar, o leite não pode ficar tempo nenhum fora da geladeira, que isso fique bem claro na cabeça de todo mundo. Eu só, claro, vou deixar ele ali fora da geladeira enquanto eu estiver retirando do meu peito. Mas a partir do momento que eu acabei a extração, eu vou pegar esse frasco e vou colocar dentro da geladeira ou no freezer. Dentro da geladeira, ele deve ficar na prateleira e não na porta. Dentro dela por até 12 horas, tá? E dentro do freezer, ele pode ficar por 15 dias. O que eu sempre destaco? Se você retirar o teu leite e colocar direto no freezer, quando você descongelar, ele vai ter 12 horas, certo? De validade, dentro da geladeira ali desgelado. Se você retirou o teu leite, colocou na geladeira primeiro e só depois você, não, eu acho que eu vou congelar, você tem que lembrar quanto tempo ele ficou dentro da geladeira, porque ele não volta a ter 12 horas, certo? Então, se eu deixei lá 6 horas na geladeira, congelei, quando eu retirar da minha geladeira, quando eu retirar do freezer e colocar na geladeira ali para eu utilizar, eu não vou mais ter 12 horas, eu vou ter 6. Certo? E precisa ter muito cuidado, né, Dai? Tipo assim, leite materno é maravilhoso, desde que ele esteja perfeito em bom estado, né? O leite estraga e pode causar também uma infecção intestinal, ainda mais que ele é cheio de coisa viva, né? O leite humano não tem conservante ali, então é uma situação que a gente tem que ter cuidados mesmo, né? Exatamente, eu sempre destaco isso. O leite, ele deve ser retirado e oferecido para o bebê imediatamente. Quando eu não consigo fazer isso, ou quando eu tô, né, vou começar a trabalhar e eu preciso retirar o meu leite para oferecer para o meu bebê ao longo do dia, eu posso utilizar aquele que está na geladeira, que eu posso ir utilizando por 12 horas, ou eu posso degelar aquele que está congelado. Como que eu faço? Tiro lá do congelador, coloco em banho-maria e eu vou sempre homogeneizando. Outra coisa importante, 2 dedos abaixo o nível de leite, 2 dedos abaixo da tampa, porque o leite e o vidro lá dentro da geladeira, ele expande. Então, se a gente deixar até a boca, ele vai quebrar e aí ele vai contaminar, certo? Então, sempre o nível 2 dedos abaixo da tampa, congelado, retirei lá do congelador, vou colocar em banho-maria com fogo desligado e vou homogeneizando. O leite começa a descongelar pela ponta e vai para o meio. Se você não vai utilizar todo aquele volume que você está descongelando, você vai então esperar ficar durante esse processo só uma pedra de gelo dentro dele. Quando ficar a pedra de gelo, daí você coloca na geladeira.
Porque se você descongelar ele inteiro, ficar tudo líquido, você tem que consumir em 30 minutos. E se não E, consumir, tem que jogar fora. e assim, uma dica bem legal, né, Dai, que assim, essa questão que a gente está falando, por exemplo, é para nós procurarmos realmente doar o leite. Mas muitas vezes, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, por exemplo. Então eu vou usar essas informações para eu tirar o meu leite, para quando eu estiver na cirurgia, o meu bebê poder ser alimentado com o meu leite em casa, por exemplo. Que é uma coisa que a gente pode fazer. Lembrar de que todo o conteúdo que eu vou descongelar, eu não posso botar para recongelar, né, Dai? E a gente vai ter só esse período ali das 12 horas para usar. Então, eu não vou conseguir usar em 12 horas, às vezes, meio litro de leite que eu congelei. Mas eu posso congelar em frascos grandes para doação quando vai para o banco de leite, porque lá eles vão pasteurizar e vão dividir direitinho para ele ser utilizado. Que depois de pasteurizado, ele vai ter uma validade maior. E aí eles vão conseguir definir lá, né? Mas é uma coisa que a gente realmente não vai trabalhar na nossa casa. Então, a ideia daí é usar frasquinhos como esse da Dai, por exemplo, menores, que a gente pode comprar em 99, né? Frascos de vidro com tampa de plástico e fazer o congelamento em frascos menores. E outra coisa importante que eu lembro que a gente sempre orienta também, assim, para eu entregar para o banco de leite, o ideal é que seja até antes de 15 dias, geralmente é uns 10, né? Daí para dar tempo dessa questão de fazer todo o preparo. Mas assim, eu posso ir usando o mesmo frasco que eu coloquei leites anteriores. Por exemplo, assim, vamos usar um exemplo mais prático. Hoje é dia 19, eu coloquei lá, dia 19, sempre etiqueta, né, no freezer quando vai congelar, para não confundir que frasco que estava antes, que frasco que tem mais dias. Então, sempre a gente tem que etiquetar com a data. Aí eu coloquei lá dia 19 e eu comecei a tirar leite e de repente eu tirei mais no dia 20, mas o frasco tinha pouquinho. E é para o banco de leite. Eu posso colocar em cima, né? Daí a gente vai usar um copo fervido, igual aquele processo que a gente fez do frasco de vidro para pro frasco fechado. A gente ferve um copo, coloca no copo e do copo a gente pode transferir para esse frasco. Mas aí ele não vai ter 15 dias, ele já vai ter só 14, teoricamente, né? Máximo para ficar ali. E assim por diante, né, Dai? Isso, é porque o leite, ele vai ser sempre a validade que a gente vai considerar é a primeira coleta, que é aquela que fica aqui embaixo, Mais né? antiga, né? Então, essa primeira coleta daquele dia 19 é a que vai valer o resto dos leites que eu vou colocando aqui em cima, independente das outras datas, né? Das outras datas que virão. Então, o meu leite vai ser sempre a validade do primeiro, da primeira coleta. Então, a primeira vez que eu começo a encher o frasco, eu tenho que colocar assim a data bem direitinho ali, porque é aquela data que vai valer o meu leite. Geralmente o banco de leite, quando ele passa a primeira vez, ele passa dependendo uns 10 dias, mas depois ele vai passar semanalmente, então vai dar não vai muitas vezes chegar a 10 dias, vai chegar no máximo 7 dias, né, de leite, assim. E toda a quantidade é importante, né? Daí, mas eu estou conseguindo tirar um frasquinho. Não tem problema. Toda a quantidade, ela é importante, ela é necessária, ela é bem-vinda, né? E vai ser útil. A Ionara fez uma pergunta aqui, daí, ó. A doação é feita em qual fase da amamentação? Logo no início do pós-parto ou pode ser um pouquinho mais para frente? Pode ser no início do pós-parto e pode ser mais para frente também. A gente sempre prioriza aquelas mulheres que estão ali até sexto mês, nono mês, mas pode ser mais para frente, né? Eu sempre falo, gente, eu não tô com o meu estoque ali abarrotado, que eu esteja, né, Nem- menosprezando, desdenhando. Não quero doadora. Imagina, todas as doadoras a gente abraça sim, a gente aceita sim qualquer idade gestacional e qualquer idade do bebê, né? Embora a gente saiba que quando o bebê já tem 1 ano, geralmente elas param de doar, porque o bebê já começa a comer, né? E aí já começa a reduzir bastante a produção de leite dessa mulher. E a gente sabe, como nós já comentamos no comecinho, que tem essa questão do leite ele ter as diferenças, né? Então, às vezes você vai começar a doar, por exemplo, o bebê já tem 1 ano e meio e já tem quase nem mama. Aí é difícil, né, que vai conseguir uma produção tão grande. E esse leite também é preferencialmente para aquele bebê já, e eventualmente não tem tanto. E logo talvez já esteja parando também a amamentação, diferente de quando a gente pega aquele bebezinho bem de comecinho, lá de alguns dias de vida, e que ela tem uma produção às vezes grande e aquele leitinho bem assim próprio para um recém-nascido, né? Então a prioridade vai ser para esse momento, mas
dependendo da situação do banco de leite, a gente está aceitando as doações, né, Dai? A gente aceita sim, gente. Eu gosto bastante de destacar uma paciente, né, Tati, que a gente teve, muito querida, que, gente, ela era uma paciente, assim, do meu tamanho, bem pequenininha, mamas bem pequenininhas, né, Ah, Tati? E e uma ela doava, gente, 10 frascos por semana de Nescafé, aquele grandão, sabe? Então, assim, é muito orgulho que a gente tem dela, né? Uma mulher maravilhosa, e ela doou também até, acho que 1 ano, né, Tati, da bebê dela. bastante tempo. Bastante tempo. E a gente continua aceitando esse leitinho, né? Agora, o início, Sim. realmente, assim, desse processo, normalmente especialmente quando eles são um pouquinho menores, né? Lembrar também, como a gente comentou, que essa questão de todas essas informações, de a gente fazer esse processo de coleta, de congelamento, de armazenamento e de oferta, pode ser para o nosso próprio bebê, na situação de volta ao trabalho, ou de alguma impossibilidade, né, temporária, uma cirurgia, uma viagem, uma consulta, de repente que realmente a mãe não pôde ficar junto com o bebê e que para a gente evitar o oferecimento da fórmula infantil, a gente prefere o leite humano. Eu gosto de lembrar que de vez em quando eu pego famílias que quando a gente começa a conversar leite humano, leite de fórmula, e que a gente coloca, porque é leite de vaca, e daí há uma surpresa, né? Mas todas as fórmulas, né? Não vou falar o nome delas aqui, mas é leite de vaca? Não, mas é aquela fórmula, é caro, eu compro, e diz que é de 0 a 6 meses, né? Mas eles não são, a proteína não é humana. Ele só recebe os nutrientes para ficar um pouquinho mais semelhante aos nutrientes e concentração do leite materno, mas ele é modificado, mas ele não é proteína humana, né? Daí ele é proteína animal. Exatamente. E eu sempre destaco, sabe? Porque tem algumas mulheres que ficam bem decepcionadas com o fato da gente precisar complementar o bebê com um leite de fórmula, né? Então eu sempre digo assim, olha, os leites de fórmula, eles salvam a vida de muitos bebês. Então Uhum. ele não é assim de todo, né, um Não, problema. Então, quando a gente tem uma situação em que a gente precisa, né, não há outra opção, eu preciso complementar, eu sempre digo para elas, olha, pensa que tudo o que você está fazendo é o adequado para o seu bebê. Se a gente puder manter a amamentação, a gente vai manter, mas às vezes a gente precisa sim, né, de um leite de fórmula, embora ele não seja o ideal, mas eu sempre destaco que ele salva a vida sim de muitas crianças que necessitam, né? Então as mulheres acabam relaxando, né? Porque muitas vezes é isso que elas precisam para conseguir amamentar, é elas conseguirem relaxar. Só que a sim. gente também lembra que tem algumas mulheres que não podem amamentar, né? Então é sempre importante destacar isso, né? Porque às vezes quando a gente fala de leite de fórmula e começa a dizer tudo, né, que envolve o leite de fórmula, as pessoas ficam tensas, né? Então vamos pegar leve com ele. É a questão Porque às vezes eu preciso dele, né, Tati? ser bem indicado, né? Ser o momento certo, a necessidade e tudo mais, e a gente não permitir que ele seja colocado como leite humano, né? Tipo assim, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, mas ele muitas vezes é realmente o que a gente precisa naquele momento, né? A gente tem mais 4 minutos para fechar a nossa hora. Dai, se tem mais alguma coisa que tu te lembras importante, acho que também tu falou no comecinho, mas lembrar de que quando vai fazer a doação, cabelinho preso, né? Máscara, lavar bem as mamas, lavar bem as mãos, o ambiente tem que ser limpinho, tudo preparadinho para fazer esse momento, né? É muito importante para a gente garantir a saúde do bebê que a gente está entregando esse leite, né? Geralmente os bancos de leite eles já orientam, né? Eles até orientam indo na casa da paciente para entregar os Uhum. frascos, então eles entregam a máscara, a touca, informam, né, que a lavagem de mão é até o cotovelo, que as mamas elas precisam ser passadas só uma gaze mesmo com água, porque às vezes cai uma pelezinha dentro do frasco e isso contamina. Então a gente precisa assim manter esse leite sempre bem Uhum. livre, né, de qualquer tipo de contaminante. E o que eu queria destacar é que a gente teve uma frase, um slogan, né, que foi divulgado mundialmente pela Rede Brasileira de Bancos de Leite, e que quem ganhou foi Mafra, né? Eu tenho muito orgulho
do nosso estado, porque ele sempre é pioneiro em alguma coisa. E o slogan é bem bonito, né? Doação de leite humano. A pandemia trouxe mudanças, mas a sua doação traz esperança. Então, enche a gente de orgulho, né? Que tenha sido Santa Catarina que tenha ganhado e que tenha escrito uma frase tão bonita como essa. E é isso que a gente deseja, né? Com essa live, com esse vídeo, de que as pessoas possam estar informadas, né? De que é possível, de que é viável e de que é necessário que a gente tenha doadoras. Às vezes, quando eu estou na sala com os pais, por exemplo, né? Tentando engajar mais uma doadora, né? Que a gente vê ali que tem bastante leite e passando as informações. Eu digo para eles, né? Por exemplo, o leite é como o sangue, ele não pode ser fabricado, ele precisa ser doado para que outra pessoa receba. Né? A gente não tem como produzir ele sinteticamente. E ali naquela sala, eu sempre digo assim, né? Nós três, por exemplo, poderíamos doar sangue, mas leite, só ela. E nesse momento, daqui um ano, provavelmente, ela já não vai mais poder doar. Ou talvez daqui a alguns meses, que a produção já cai bastante só para o que o bebê consome. Então, olha como é sensível esse momento de que eu tenho a oportunidade de doar leite. Né? É possível que ele demore muito para conseguir acontecer novamente e a gente deve de aproveitar ao máximo esse período, né? Então, gente, assim, que a gente possa ficar com essa frase que a Dai trouxe para nós, né? De nada, Josi, muito legal. A Josi é uma paciente minha que logo já vai estar entregando os frasquinhos dela lá no banco de leite. E muito obrigada por estarem com a gente. Depois compartilhem a live, especialmente para que outras mães saibam, né? Por exemplo, que a gente não faz amamentação cruzada, não posso amamentar o bebê de outra mulher, né? Sobre as questões de que eu posso usar aquelas informações e esse leite para o meu próprio bebê, para evitar uma fórmula desnecessária e que a gente possa espalhar essa informação de que o leite materno é um alimento perfeito para dar e para doar. Dai, muito obrigada por te ter aqui, tu és uma joia. Tô com muita saudade da gente sentar e tomar um cafezinho também. Te amo. Beijo, tá? Eu também. Beijo, gente. Um beijo grande no coração. Bora lá. Beijo, Dai. Valeu.